Agora então, pessoal, vamos finalmente mostrar para vocês a parte do Bindable. Isso aqui que a gente fez, com exceção dessa parte aqui, né, que vocês não conheciam ainda, né, como fazer para inserir uma espécie de uma variável que vai identificar o dado dele, enfim, tudo isso aqui a gente pode estar inserindo em um model, tá certo? E selecionamos ele. Bom, isso aqui está perfeito, isso aqui vocês já sabem fazer, tá ok? Então o que nós vamos fazer agora, pessoal? A gente vai criar então pela primeira vez um script que vai ser o nosso Bindable, tá ok? Então deixa eu vir aqui em cima do começo, tá? Bom, ou vamos aqui no final também, tanto faz. Vamos criar então um scriptzinho. Então mx script, deixa eu fechar já aqui. Veja que ele já fechou ali. Ok, então aqui dentro eu vou colocar um scriptzinho, certo, para mim fazer funcionar o Bindable. Então, o que vem a ser, para mim seria o Bindable. Então só tu vai fazer isso aqui, ó, Bindable. Ok. O que vem a ser então o Bindable? O Bindable, pessoal, ele é uma espécie, então, quem já trabalhou com Java, a gente implementava uma interface que chamava Action Listener ou Item Listener, certo? Então, para a definição das minhas ações. Seria algo semelhante em que ele vai ficar monitorando tudo o que acontece aqui com as minhas variáveis que eu criar, e conforme as ações que ocorrerem e as minhas variáveis alterarem, mudarem o seu valor, ele automaticamente ele repassa para todos os objetos que estão usando uma determinada variável. Tá certo? É isso que faz o Bindable. Então tu precisa recarregar um método ou recarregar uma função para atualizar o valor, por exemplo, de um objeto que está na minha tela, porque o Bindable faz isso então de forma automática. Então eu vou criar aqui agora uma variável, aqui ó pessoal, public, tipo pública, var, certo? Por exemplo aqui, vamos dar aqui nome, vamos dar assim, a pessoa selecionada, pessoa selecionada. Que tipo que ela é? Vai ser um tipo object, porque a gente criou aqui um model, certo? Então por isso a gente vai definir ela nesse momento como sendo do tipo object, tá certo? E a gente está usando ele aqui dentro da minha lista para eu poder então passar para os meus labels ali embaixo. Tá certo? Então dessa forma eu estou dizendo que essa variável aqui, que é do tipo objeto, ela vai ficar toda vez que essa variável for alterada, toda vez que ela for alterada, então o Bindable faz com que quem estiver utilizando essa variável automaticamente tenha o seu valor atualizado na tela, sem eu precisar fazer isso através de uma variável. E agora a gente vai, bom, a gente já fez isso aqui, então a gente vai fazer com que essa minha pessoa selecionada aqui, esse objeto, ela receba o item selecionado toda vez que for alterado toda vez que ela for selecionado. Então, pessoal, dentro desse meu list aqui, o que a gente vai dizer? A gente vai vir aqui no source dele, ó, eu estou no lista, certo? Então aqui ó, eu vou criar aqui mais uma, deixa eu abrir um enter aqui no final aqui, opa, mxlist, deixa eu só fazer assim, que eu não preciso ter aquilo lá. Opa, ok. Então, pessoal, o que eu vou dizer aqui para esse meu list? Veja que ainda estou no meu list. Eu vou dizer, então, que a minha variável change, ou seja, minha propriedade change, ou seja, sempre que houver uma mudança, certo? Sempre que houver uma mudança, eu vou dizer que a minha variável pessoa selecionada, que eu criei aqui dentro, então, até o bom seria você usar o this, que se refere, então, à variável da minha classe em si, enfim, deste meu XML aqui, certo? Eu diz, para quem já trabalhou com Java, sabe bem o que eu estou falando, ou seja, ele sempre vai estar, o diz estará sempre referenciando esta que a gente criou aqui em cima, ou seja, essa variável que pertence à minha classe aqui, à minha aplicação. Então, dizer que esta minha, como é que é o nome da variável que eu criei, que agora não lembro mais, pessoa selecionada, esta minha pessoa selecionada, vai, não está indo? Será que travou?
Ah, tá pensando aqui só um pouquinho aqui. Não sei se travou, se não travou. Vamos aguardar aqui. Ah, agora acho que vai. Então, tá aqui, ó. Veja que apareceu aqui pessoa selecionada, deu um conto aberto de espaço. Então, esta pessoa selecionada que nós criamos aqui, a gente vai dizer que essa é uma variável que é do tipo objeto, por isso que eu posso fazer com que ela receba de um list, certo? Justamente por ser um tipo objeto. Se fosse uma variável tipo string, enfim, numérica, eu já não poderia fazer isto, certo? Então, eu vou fazer com que ela receba então, eu tenho aqui um event target. Onde é que tá aqui? Tá, isto. O que eu consigo? Através desse event target, ele fica, então, monitorando, tá certo? E quando houver uma mudança, eu quero que ele pegue, então, o item selecionado, aqui, selected item, tá? E o que ele vai fazer? E esse item selecionado aqui, tá? Ele vai passar para o meu pessoa selecionada, que é o meu objeto que eu criei aqui dentro. Então, toda vez que eu fizer selecionar algum outro, eu estarei passando para esse meu pessoa selecionada, e através do bindable ele vai estar julgando então esse valor para as minhas variáveis, tá? E como ele está jogando para as variáveis, aqui esse meu lista aqui passa a ser desnecessário, certo? Eu não preciso dizer que esse aqui vai receber o lista.selected item, não, certo? Não, o que ele vai receber, na verdade, vai ser o que? O pessoa selecionada ponto label, e aqui pessoa selecionada ponto, aqui ó, opa, pessoa selecionada ponto nome completo, certo? Por quê? Porque o pessoa selecionada está recebendo, quando eu dou um change, está recebendo o item que foi selecionado. Estou julgando para essa minha variável que é do tipo objeto pessoa. Então, se eu rodar isso aqui, acredito eu que já deverá estar funcionando. Não sei também, né? Vamos lá. A princípio já é para estar funcionando, porque a lógica é essa. Então, é muito importante o uso do bindable. Vamos ver se ele vai funcionar aqui agora, senão você vai ver o que deu. Vamos lá. Está executando ainda. Ainda está sendo executado. Vamos aguardar mais um pouco. Cliquei aqui. Ah, olha aqui, ó, pessoal. Beleza pura. Ou seja, o resultado final é a mesma coisa. Para o usuário final, não mudou nada. Isso que a gente fez agora. Só que em termos de conhecimento para você, aumentou muita coisa, porque agora você usou um bindable, você usou uma variável do tipo objeto, certo? Que é um bindable, ou seja, todos os objetos que estiverem utilizando isso aqui, e toda vez que essa variável for alterada, ele automaticamente muda o valor do objeto que usa, que nesse caso, quem está usando ele é os meus dois labels, ó, aqui, ó, é os meus, onde é que tá os labels? Aqui, ó, meus dois labels estão usando pessoa. Então, toda vez que alterar o valor dessa variável, automaticamente ele muda para os meus labels aqui. Certo? Então, pessoal, guardem na cabeça então esse nome aqui, bindable, tá? Que isso que você vai trabalhar muito, mas muito aí no andar do nosso curso. Tá, ok? Principalmente depois no outro curso que eu vou lançar, que vai ser então aí sim trabalhando com aplicações completas usando Java e etc. Então você vai ter que utilizar muito o bindable, tá, ok? Mas de qualquer forma, pessoal, é um exemplo simples, mas muito útil aí para a vida profissional de vocês junto com o Flex, tá bom? Então um abraço, até mais e tchau!